Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio do A10Cast, o podcast da TV Antena 10. A partir de agora, você acompanha a nossa entrevista na tela da TV Antena 10. Mas você já sabe, se quiser rever um trecho da entrevista ou a entrevista completa, você pode acompanhar no YouTube da TV Antena 10, nas nossas redes sociais e, claro, no nosso portal A10+, a entrevista fica ali completa. Então vem comigo, porque hoje essa nossa entrevista está para lá de especial. Nós temos hoje um convidado aqui de renome nacional no A10Cast. Um cara que eu já acompanho há algum tempo o trabalho dele e aí me deu um incentivo para estudar empreendedorismo, finanças, economia. Esse cara vocês vão adorar conhecer aqui no nosso A10Cast. Eu estou falando do Pedro English. Prazer em conhecer você pessoalmente. Já conheço um pouco da sua história, mas ter você aqui na mesa do A10Cast, sem dúvida, é um prazer. Oi, Lídia, obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês aqui, um prazer estar pela primeira vez aqui em Teresina, espero que é a primeira de muitas, e pelo nosso papo prévio aqui, eu tenho certeza que esse papo vai ser interessante. Sem dúvida, que você vê muitas vezes aqui em Teresina, eu gosto muito do cafezinho. O cafezinho daqui eu recomendo, com açúcar. É uma delícia, é doce, mas é gostoso. É um prazer, Pedro, conversar com você. Você que é gaúcho, né? Está aqui em Teresina conversando com empresários. Mas eu quero saber, você já conversou então com empresários aqui? O que você trouxe de mensagem, Pedro, para os nossos empresários? Legal. Eu tenho hoje várias atribuições, várias funções. Eu tenho uma empresa de investimentos que investe em outras empresas. A gente tem 13 empresas no portfólio. Mas nessa gestora que a gente montou, que chama NVA, deu com outros 3 sócios, a gente escolheu ter um braço social e a gente escolheu o nosso braço social ser a Junior Achievement, que é a famosa JA, que aqui no Piauí é a JA Piauí, que está no mundo inteiro. A Junior está em mais de 100 países, existe há mais de 100 anos. O Brasil está há mais de 40 anos. Aqui está há 20... Está desde 2020, 22 anos. 22 anos. Então, enfim, tem um impacto fantástico. Foram 15 mil jovens impactados aqui no estado pela Junior Achievement no ano passado. E hoje eu tive a oportunidade de encontrar aqui empresários falando sobre a importância de se envolver com a educação. Se o jovem é o futuro de um país, nós temos que se envolver com a construção desse futuro. E a Junior tem o propósito de desenvolver esse espírito empreendedor nos jovens. Então, foi um papo muito bacana com os empresários que estão super abertos aqui a apoiar mais, a se envolver mais com esse braço de educação. Já deixo o convite para aqueles que não estavam presentes conosco para participarem da JA. Enfim, hoje a gente tem mais capacidade para entregar, para impactar jovens do que a gente tem recurso. Então, se a gente tivesse hoje mais apoio, seja de voluntário, seja de recurso financeiro, a gente poderia quase dobrar o tamanho do impacto da Junior aqui no estado. Os empresários, no geral, eles têm uma sensibilidade a esse tema, né, de investir também na educação, de olhar para os jovens, entender realmente os jovens como esse futuro que precisa ser investido e trabalhado. Eu acho que a gente tem que desenvolver mais esse nosso braço, talvez, de voluntariado. Eu acho que todo mundo tem uma preocupação, mas talvez, por a gente viver talvez um ambiente um pouco mais difícil em vários aspectos, já tem impostos muito altos, já tem serviços um pouco precários, talvez as pessoas já sentem que já estão fazendo o suficiente, e talvez até estejam mesmo, né? O problema é que a sensação de que eu estou fazendo mais do que eu estou tendo retorno, ela não resolve o problema. O que resolve o problema é, apesar de todo esse sacrifício que eu faço, eu vou ter que colocar um pouco de dedicação, um pouco de energia, um pouco de recurso para ajudar na formação dos nossos jovens, porque, de novo, se o jovem é o futuro, eu preciso participar da construção desse futuro, porque só na mão do Estado não vai funcionar. Então, e os empresários, executivas, eles têm a gente estava falando, eles têm muito recurso, muita experiência, muita coisa que poderia compartilhar, que poderia fazer a vida de um jovem ser muito mais fácil. E aí, para concluir essa primeira parte, por que a gente acha tão importante esse trabalho de desenvolver o espírito empreendedor nos jovens? Né? Primeiro porque nenhuma sociedade se desenvolveu forte senão pela capacidade dos seus indivíduos. Sim. Então, a partir do momento que cada um entende que a construção do seu futuro depende prioritariamente de si mesmo, as pessoas passam a ser protagonistas das suas vidas.
E para isso, a gente tem que conseguir desenvolver três pilares, que é um pouco do trabalho da JA. Habilidade. O primeiro é os jovens têm que poder sonhar. Eu tenho que sonhar e querer alguma coisa, porque se eu não tenho sonho, eu não vou me empenhar em nenhum sonho, em nada. Então, tudo começa com um sonho que vira um objetivo. Na hora que eu tenho o meu objetivo, eu tenho que ter uma coisa importante, que é a coragem para buscar o meu objetivo. E muitas vezes os jovens entendem que, isso não é para mim, mas eu não mereço isso, mas eu não tenho condições. E aí ele já, por mais que ele definiu algum sonho, ele não tem coragem de buscar o sonho. A gente tem que desenvolver autoestima para que eu quero e eu mereço e eu posso, né? Que é o segundo pilar. E o terceiro, uma vez que eu tenho meu objetivo e eu tenho autoestima, como é que a sociedade se organiza para fazer com que esse jovem tenha mais chances de ter sucesso. E aí você compartilhando a sua trajetória, eventualmente eu a minha, as associações, as escolas apoiando, os empresários participando, né? A gente ajuda, e a Junior trabalha muito para criar esses ambientes para que ele possa aprender, mas para ele aprender, ele tem que ter a vontade e ele tem que ter a coragem. Então, esses para mim são os três pilares mais importantes que todos nós temos que se empenhar em construir. Ajudar os jovens que eles tenham sonhos, ajudar que eles tenham autoestima e ajudar que eles tenham um ambiente para poder realizar os seus sonhos com mais facilidade. E aí, nesse ponto que você está colocando, entra muito a importância dessa parceria com o setor privado também. Porque o que a gente vê hoje na educação do Brasil é uma educação que muitas vezes ela não permite esse sonho, ela limita em alguns pontos esse sonho. A gente vê ali jovens com muita criatividade, mas a educação, o nosso modelo tradicional de educação, ele parece que ele limita muito e muitas vezes ele mostra o contrário para o jovem. Parece que ele diz, você não pode. Isso não é para você. E olha que interessante, eu acho que essa sua pergunta é ótima e eu acho que aí está talvez um dos principais problemas que a gente vive hoje. No passado, Lidia, talvez assim, há 30 anos atrás, a educação, o conhecimento, ele era escasso, ele não estava disponível para todo mundo. Se nós quiséssemos estudar em Harvard, no MIT, em Stanford ou na universidade, sei lá, da China, mais bacana, era muito difícil a gente conseguir chegar lá. E os conhecimentos mais legais, eles estavam lá dentro. Os conhecimentos mais modernos, mais na fronteira, eles estavam lá dentro. Então, aqueles que conseguiam chegar lá, eles tinham uma vantagem sobre os demais. E isso, nas grandes universidades do Brasil, nas grandes escolas de negócio, o conhecimento estava restrito àquelas academias que pouca gente tinha acesso. Hoje em dia, o conhecimento é democrático. Se a gente pegar o nosso telefone celular aqui e começar a procurar, a gente vai ter a aula que a gente quiser de qualquer universidade do mundo. A gente vai poder ver qualquer empresário falando, isso está tudo disponível. Então, o que está diferenciando hoje um jovem do outro é muito mais a sua vontade de querer buscar aquilo do que o acesso que ele tem. É óbvio que com mais estrutura fica um pouco mais fácil, né? Mas talvez no passado não era possível e hoje é possível, mesmo aquele que não tem fazer. Quando a gente olha para essas profissões novas de tecnologia que estão surgindo às milhares, né? Um jovem em qualquer cidade, talvez do interior aqui do Piauí, ele se dedicar a aprender, daqui a pouco ele está trabalhando para os Estados Unidos, para a Europa, para o Oriente Médio, da casa dele. Se ele tiver uma internet rápida, um computador ok, ele conseguir desenvolver a habilidade de falar a língua, ele consegue se desenvolver. Então, nunca o conhecimento ele tornou possível uma mudança tão drástica na vida das pessoas. Nunca. Em contrapartida, nunca a falta de conhecimento se tornou tão, eu vou usar uma palavra bem dura aqui, inútil. Porque no momento que as máquinas elas começam a fazer os trabalhos manuais, aquele que não se desenvolveu, ele começa a ter dificuldade de conseguir se colocar. E passa a ver a máquina como se fosse um inimigo, culpar a máquina pelo desemprego. Ao invés da máquina te potencializar, a máquina te ameaça. A máquina é uma ameaça, para aqueles que não conseguiram. Então, nós como sociedade, a gente tem a obrigação de olhar para isso e entender por que existe tanto gap. Esse gap, vou te dar uma informação aqui, que talvez seja um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil hoje. O Brasil é o segundo país em número de nenéns, jovens que não estudam e não trabalham. Um jovem que não estuda e não trabalha é uma tragédia sobre vários aspectos. É alguém no auge da sua potência, da sua virilidade, da sua força, da sua capacidade, da sua criatividade, que está inútil, que não está
né? Porque ele não tem sonho, ou porque ele não tem coragem, ou porque ele não encontrou um caminho para ele poder percorrer as coisas que ele quer. Então, esse jovem, quando ele se descobre um sonho, ele desenvolve autoestima, ele começa a caminhar, ele começa a ver, e a educação um pouco faz isso. Ele se torna alguém super produtivo com muitas capacidades. E se ele não desenvolver isso, ele se torna alguém, de novo, a palavra é dura, mas alguém que tem pouca capacidade de agregar alguma coisa. E aí, ou ele vai servir da sociedade, ou a sociedade vai servir dele, o que é uma tragédia. Aí você toca num ponto, Pedro, que me dá até uma certa angústia no contato com os jovens nesse processo de educação. Eu ouvi, acho que semana passada, de um jovem me relatando que saiu da universidade, e eu perguntei por quê, e ele disse, porque eu quero empreender. E aí ele foi me dizer que eu vou perder tempo se eu estudar. Então, nessa questão se criam alguns mitos. E no Brasil, as pessoas às vezes querem pegar atalhos. E se criou um mito que empreender é para quem não estudou. E esse mito, com certeza, ele é extremamente prejudicial para o futuro desses jovens e principalmente para o mercado, para o crescimento do país. Eu acho que esse seu ponto é ótimo e realmente eu concordo com esse mito. E lá nos Estados Unidos também tem os dropouts das universidades, né? O dropout Stanford, então quer dizer que eu abandonei Stanford. Parece que é mais legal o dropout sair de Stanford do que concluir. E aí, pegando estatística aqui para a gente desmistificar essa crença, a melhor idade para alguém empreender, segundo o Harvard, o estudo de Harvard, pegou as pessoas empreendendo em várias idades. A idade que tem mais chance de dar certo, sabe qual é? Chuta. 20, 30... 40 anos. 40. 40 anos, e tem um outro estudo de Venture Capital, que é o cara que mais recebe investimento de capital de risco dos Estados Unidos, o cara tem 39 anos, tá? Então, é parecido as duas idades. Porque com 39, você conhece profundamente o mercado em que você está empreendendo. Uma base, né? Conhece, o cliente já passou por aquilo, conhece a regulação, conhece, porque passou 20 anos conhecendo aquilo. Só que na medida que você vai conhecendo, aquele que tem uma característica mais, talvez, do jovem, que é uma rebeldia, uma inquietude, mas por que é feito assim? Pode ser feito assim. Então ele tem que ter um pouco de coragem, mas não, isso aqui feito dessa forma até hoje, que funciona muito bem até hoje, tem uma outra forma de fazer que é assim. Mas ele tem conhecimento profundo para atribuir, e talvez por algum conhecimento adicional que ele juntou de tecnologia, de AI, ele disse, não, agora dá para fazer diferente. E aí ele tem a rebeldia do jovem, ou a rebeldia, ele tem o conhecimento de 20 anos de mercado, e ele tem a terceira coisa, que é o capital. E o capital pode ser a tua credibilidade. Por exemplo, você pega o telefone hoje e fala com um monte de pessoas bacanas, você tem acesso, você tem credibilidade, eventualmente você tem algum dinheiro, algum recurso. E esses três componentes são os que fazem uma empresa, uma pessoa, uma sociedade ser empreendedora. Conhecimento, capital e rebeldia. Quando a gente começa a fazer essa crença de que não estou aprendendo nada, então eu vou fazer lá e eu vou dar certo, a probabilidade de um jovem empreender e dar certo é estatisticamente mais baixa do que alguém de 40 anos. Não quer dizer que vai dar errado, quer dizer que tem mais chance de dar errado. Então, eu falo, quando eu acho que eu tive a sorte, quando eu era novo, primeiro de participar da Junior Achievement, eu fui aluno da Junior há 25 anos atrás, e a Junior me conectou muito com esse mercado de empresários, executivos, empresas, indústrias, eu pude aprender lá. E quando eu estava lá, eu vi assim, o que vai fazer eu poder criar alguma coisa relevante no tempo são as minhas... É uma capacidade de aprender. Eu tenho que aprender. Quanto mais experiência eu tiver, mais estruturada vai ser a minha fundação. Eu falo assim, para construir um prédio alto, tem que fazer fundações firmes. Então a educação está na fundação, a experiência, o estágio, aquele perguntador, aquele que questiona, aquele que vai, que visita, aquilo vai construindo a fundação. Porque na medida em que tu começa a ter o teu negócio, tu tem que ter recurso para lidar com os desafios de criar um negócio. E que são cada vez mais presentes. Então, quanto mais recursos eu tenho, recursos de inteligência e de repertório, mais chance eu tenho de acertar, né, as soluções para os problemas que certamente vão vir. Então, eu desafio, eu estimulo os jovens, aqueles que podem, obviamente, invistam na primeira fase da sua carreira em aprender, pergunta. A gente tem um problema nessa composição do conhecimento, capital e rebeldia, que é, na medida que eu vou tendo sucesso,
eu vou ficando menos rebelde, então eu vou tendo mais capital e mais conhecimento, mas menos rebelde, eu mudo menos as coisas, eu sou mais conforme, eu faço melhorias incrementais. O jovem, por sua vez, ele tem algum conhecimento, ele tem bastante rebeldia, tem pouco capital, então ele não consegue também fazer muita coisa. Só que o jovem fala, esses dinossauros ultrapassados não querem nada, e o dinossauro fala, esses jovens inquietos que não querem... Então, quando esses dois mundos não se conversam, eles perdem a capacidade de juntar essas três forças. Agora, se você é uma jovem inquieta e eu sou um veterano, mas e você traz a sua rebeldia, a sua inquietude, a sua nativa digital, junto com o meu conhecimento e com o meu capital, aí nós juntos fazemos coisas muito legais. Por isso que se fala tanto de diversidade hoje. Essa é a diversidade que cria valor. A tua capacidade, o teu repertório, junto com a minha experiência, juntos a gente cria uma coisa legal. Eu sozinho faço ganho incremental, você sozinha cria coisas legais, mas sem impacto, porque não tem capital. Agora, se a gente junta, a gente fica mais forte e a gente cria uma coisa especial. Agora, Pedro, na construção dessa bagagem, vamos dizer assim, dessa caminhada, né, até você conseguir adquirir essas habilidades que você está colocando aqui para a gente, é claro que vai ter momentos de fracasso, né, momentos que não vai dar certo, que você vai ter que recuar. Você, com a sua experiência, o que você diz para esses jovens para enfrentar esse momento de fracasso? Porque tem muito o sonho, mas tem que ter muita vontade para que esse sonho possa ir adiante. Tem que ter vontade e tem que ter resiliência, né? Mas eu acho que quando a gente é jovem, às vezes a gente cobra muito caro o preço dos nossos fracassos, né? Se cobra muito. A gente se cobra muito e diz, minha vida acabou, mas isso é uma bobagemzinha, isso aí levanta, chacoalha a poeira e vai embora, né? Só uma falência. O que eu falo assim, ó, tem uma frase para mim que é importante, assim, qual é o erro que a gente não pode cometer? É o erro que nos tira do jogo. No limite é o erro, vou usar uma palavra errada aqui, mas é o erro que nos mata. Então, se eu cometi um erro e aquele erro me custou, né, a minha empresa, o meu negócio, o meu emprego, esse erro eu não posso cometer. Então, esse aqui eu tenho que descartar. Os demais erros eu suporto. Então, o erro de tomar um não, o erro de testar um produto e dar errado, esses erros, então, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que testar qualquer coisa. Eu tenho que testar coisas que estão ligadas com o meu propósito, que tenham um potencial bacana de dar certo, que tenham uma chance mínima de funcionar, que eu tenha os recursos para poder fazer o teste, e que se derem errado, não me machuquem. Então, eu vou testar aqui R$500. Você vai perder 500, R$1.000. Então, quanto mais recursos eu tenho, mais eu posso, maior é o risco que eu posso tomar. Então, a gente fala que o Elon Musk quer morrer em Marte, né? Hoje ele tem $200 bilhões para testar, porque ele tem uma capacidade. Dá certo. Então, ele tem alguma chance de... Quanto mais dinheiro ele tem, mais chance ele tem de poder botar isso em prática. Mas, então, assim, não errar não é um bom caminho. A questão é qual é o tamanho do erro que você pode cometer para poder cair e continuar levantando. Então, agora eu estou com o meu terceiro filho nasceu aqui. Ele vai começar a engatear. Eu sei que ele vai cair para um lado, cair para o outro. E eu tô ok que ele vai ser ruim o processo onde ele para de engatinhar e começa a caminhar, porque ele vai, ter que proteger os móveis, mas ele precisa passar por isso. Ele precisa passar por esses tombos. Porque se ele não passar por esses tombos, ele nunca vai conseguir mudar um modal de deslocamento e ele vai ficar menos independente. Então eu preciso passar por isso para poder chegar naquele lugar. E eu aceito esses erros, só que eu aceito os erros como? Vou criar talvez o chão fofinho ali, caminhar na grama. Não vou deixar ele aprender a caminhar numa casa da árvore, porque se cair lá de cima, machuca feio. Então, é assim que tem que ser a nossa vida. Não é que eu não quero errar, é que eu quero criar um modelo onde os meus experimentos aconteçam em lugares que, se derem errado, eles me causam pequenos arranhões, mas não me tiram do jogo. Então, para mim, essa é um pouco da cabeça que a gente tem que jogar, porque nós temos que viver hoje, nesse mundo em que todo dia surgem coisas novas, esse ambiente de inovação constante. Inovar é fazer algo que eu nunca fiz. Se eu nunca fiz, pode dar errado. Então, se eu não posso errar, eu não posso inovar. Se eu não posso inovar, eu tenho que ficar no status quo. Se eu ficar no status quo, eu me tornei obsoleto, porque em algum momento alguém vai me disruptar. Então, eu preciso jogar com essas duas armas. Pegar aquilo que eu domino e conheço e fazer cada vez melhor, e com um pedaço do meu tempo, do meu recurso, eu vou investir em coisas novas que podem me tornar relevante no tempo. Então, hoje, quais seriam as principais habilidades? Você já colocou aí
algumas habilidades, mas para esse jovem que tem esse sonho de empreender, né, de ter ali o seu negócio, as habilidades que você acredita que são essenciais para se desenvolver ao longo desse processo? Então, se eu for, quando eu falo, eu participo de algumas empresas, né? Então, quando a gente vai falar sobre características das pessoas que têm que trabalhar conosco, né? Eu procuro muito pessoas que têm na fundação, assim, essa pessoa, ela pode não ter o conhecimento, mas ela tem uma base que ela consegue aprender. Essa é a primeira coisa. Se ela tem a base e ela tem uma segunda coisa que é a vontade de aprender, ela vai chegar lá. Então, eu não quero alguém que esteja pronto e que tenha um conhecimento estabelecido. Isso aqui, óbvio que é legal, mas se tiver alguém que tem uma base de condições de aprender e uma vontade de aprender, eu prefiro essa do que aquela pessoa que já tem o conhecimento, mas está um pouco mais tranquila. Porque quem tem essas duas características é quem vai construir um futuro. E aí, essas características, elas são muito ligadas à vontade de querer aprender, à curiosidade e a maior coisa de todas, ao comprometimento. Comprometimento. Se a pessoa é comprometida, eu diria que ela está 90% na frente dos demais. Eu recebi uma missão e eu vou lutar muito para fazer essa missão acontecer. Se a pessoa tem essa característica do comprometimento, ela vai ter espaço em qualquer lugar. Os nossos jovens, eles têm esse comprometimento ou é mais um mito que se cria em torno da juventude? Eu acho que alguns têm e talvez aqueles que passaram mais dificuldade talvez tenham mais. Tiveram que ter mais habilidades. Porque eles têm que... Uma coisa que a minha empresa, a Startse, uma das empresas que eu sou sócio, ela tem uma base na China, né? Sim. E sem entrar no mérito das características de governo, mas o chinês, ele começou, o modelo da China de desenvolvimento mais forte começou em 19, final de... Enfim, na década de 80, mas ele começou a gerar mais riqueza a partir da década de 90, onde as pessoas começaram a sair de condições miseráveis de vida. Então, toda a casa de um chinês tem um pai e um avô que passou fome. Então, aquele chinês está estudando porque ele tem que estudar, porque ele não quer de jeito nenhum passar por o que ele passou, e ele não está muito preocupado porque a vida dele foi tão dura até ali, e ele sabe que o conhecimento é que vai fazer mudar ele de que eles estão se dedicando, eles têm aquela vontade de fazer e no matter what, eles vão fazer e vão estudar porque aquilo é importante. Cultura da educação. Se você pegar as sociedades mais desenvolvidas, onde a vida foi mais fácil, a vida, toda a sociedade ela teve os seus períodos de dureza, né? Estados Unidos, Europa, mas que nas últimas décadas, talvez nas últimas gerações, a vida foi muito confortável, a fome daquele que viveu de uma forma confortável, ela é diferente da fome daquele que está querendo, né, sair quase na base mais de Maslow. Então, esses acabam se esforçando mais do que... Então, quando tu cria uma sociedade, uma geração muito... tudo muito fácil, muito molezinha, eles sabem tudo, não questiona, não deixa que eles mandam nos pais, eu acho que tem um problema. E é um problema que a gente está enfrentando um pouco no mercado, né? Então, pessoas que aguentam um pouco a pressão, que são um pouco resilientes, e que talvez a gente, por ter vivido um mercado um pouco mais pujante aí nos últimos 10 anos, por juro baixo no mundo, todo mundo disposto a investir, se aceitou muita ineficiência. Eu acho que hoje tem um problema. Então, acho que esse é um problema de geração aí que a gente está vivendo, mas não de maneira nenhuma eu generalizo. Sim, acho que tem bastante caso. E aí, de novo, a dificuldade às vezes faz pessoas mais resilientes, mais fortes, que é uma característica importante para vencer no mundo de hoje. E quando você fala dessa questão da resiliência, eu trago aqui aquele dado que você falou no início da questão da geração que a gente chama de geração neném, né? Essa geração que está, na nossa visão, perdendo um tempo ali, né? Não está estudando e nem está trabalhando. Passa também por essa questão da resiliência, né? Porque quando você conversa com esses jovens, eles botam muito as dificuldades. Eu tive que parar pelas dificuldades, né? É isso, então, e por isso eu acho que a gente volta para o primeiro ponto, né, que é a culpa é do mundo, não é minha. Eu não consegui porque não me deram uma oportunidade, porque eu não fiz, porque eu não tinha condição. E a gente, meio como sociedade, meio que aboia a praça e acomoda aquilo ali. Não,
Se cada um assumir a sua responsabilidade, eu vou ter que encontrar o caminho. É difícil, mas eu vou encontrar. É duro, mas eu vou encontrar. Eu vou cair, mas eu vou levantar. E esses deveriam ser os estímulos. Por isso, novamente, a Júnior fala, a vida não é um destino, a vida é um caminho e você é o arquiteto do seu caminho. E você tem que construir a sua caminhada. Então, se cada um assumir a sua responsabilidade, você tem, cara, beleza, tá difícil, mas vamos lá. Eu vou te dar a mão, mas quem tem que caminhar é você. A gente só vai aprender se eu quiser aprender. Se eu não quiser aprender, não. Você pode me ensinar a coisa mais legal do mundo. Se eu não quiser aprender, assim, tudo vai partir das pessoas. Então, as pessoas, por isso, de novo, e como é que eu desejo alguma coisa quando eu quero alguma coisa? Por que eu vou fazer uma academia? Porque eu quero ficar forte. Sim. Porque eu visualizei que eu quero ficar forte, porque alguém me inspirou a ficar forte, alguém me disse que é minha saúde, e aí agora que eu tenho a vontade de ficar forte, eu vou na academia. Não vou na academia se eu não quero ficar forte. Não quero, não, tem alguma coisa? Não, então não vou. Então eu só vou me esforçar se eu tiver aquele desejo inicial, aquela vontade, aquela inspiração, aquela referência. Então, quem são as nossas referências? Quem são as referências dos nossos jovens? Quem que eles olham? Eu tinha lá o Ayrton Senna, né? Pô, Ayrton Senna, mas aí eu tinha na Dinâmica Time o doutor Jorge Gerdau, que me lá e recebia e falava da dificuldade, tinha os empresários, aí eu visitava um gerente de fábrica. Então, quem é que nos inspira, né? Eu tenho certeza que tem várias pessoas que te ouvem, que te inspiram. Pô, eu gostaria de ser ali, de olhar como essa empresa está bem, olha como essa... Então, quem são? Aquele primo que morava comigo e conseguiu um bom emprego e mudou a sua vida. Quem são as nossas referências? A gente tem que pegar essas pessoas que empreenderam as suas vidas e que mudaram as suas realidades a partir do seu empenho e dizer assim, esses são os nossos super-heróis. Essas são as pessoas. Olhem para eles e se inspirem neles, porque eles mudaram a sua realidade a partir do seu esforço. E a educação, ela é a chave para isso. Mas eu preciso ter a referência e depois me capacitar. E depois eu vou colher o resultado. E a gente fala muito no Brasil da questão do governo, né? A gente cobra muito essa responsabilidade dos governos historicamente, né? Essa falta de investimento, de modernização da nossa educação. Mas nos últimos anos a gente já vê algumas iniciativas até interessantes. Aqui no Piauí a gente tem até modelos que a gente poderia citar, mas hoje você percebe que há essa mudança, uma tentativa visando o que deu certo em outros locais do mundo de tentar mudar essa nossa educação. Então, essa é uma ótima pergunta. Assim, não faltam recursos para a educação. Os orçamentos da educação no Brasil é grande. O investimento do PIB de educação versus, né, educação versus PIB, o percentual é relevante. O problema é que a gente investe muito mal, né? O custo da educação no Brasil é muito caro. Então, assim, não é falta de dinheiro. Eu acho que a forma como o dinheiro é aplicado... A gestão. A gestão que está em volta. Sorte que temos exceções e exceções que cada vez são mais presentes. Acho que tem o Ceará aqui tem um trabalho fantástico de educação, uma história e se destaca pela qualidade de educação e pelo impacto, pela mudança que ela vem causando, que ela vem trazendo no estado. Então, se olhar a Coreia do Sul, mudou o país pela educação. Então, está provado que investir em educação gera no longo prazo um retorno brutal e muda realmente as sociedades. Então, eu acho que tem um problema, de novo, acho que é gestão, e a outra é um pouco da mensagem que a educação passa, muitas vezes em cima do que você falou antes, que é, você está aqui, mas a sua realidade é essa, então talvez a gente tenha uma filosofia de educação aqui que ela é mais limitante do que potencializadora. E por fim, que é uma preocupação que eu tenho grande, porque nessas viagens que a gente faz para China, Vale do Silício, Israel, ver a qualidade das estruturas que esses jovens estão recebendo para se educar, é um troço maravilhoso, assim, e a nossa é muito desigual. E esses jovens vão competir de uma maneira no mesmo mercado daqui a pouco tempo, entendeu? Então, essa, de novo, acho que é uma preocupação e eu provoco mais uma vez aqui os nossos ouvintes aqui. Adianta também eu ficar só trabalhando aqui para querer ganhar mais dinheiro, juntar mais aqui. Daqui a pouco eu não posso sair de casa porque, né, porque tem uma catástrofe social. Então eu tenho que pegar um pouco desse meu tempo e eu tenho que investir porque a minha qualidade de vida ela vai ser impactada se o entorno estiver melhor, né? Então a gente tem que conseguir separar um pouco do nosso tempo, do nosso recurso e colocar para cá para que a sociedade se desenvolva de uma forma ainda que o governo assuma essa responsabilidade, a gente está claro que ele não tem capacidade para fazer sozinho. Então,
é mais uma carga, mas a gente tem que fazer, se a gente quiser ter né, sob a perspectiva, seja pessoal, seja coletiva, eu tenho que trabalhar para que isso melhore. Agora, Pedro, eu quero conhecer um pouco da sua história, porque você falando, né, eu quero entender como foi que você chegou até aqui e desenvolveu também essa consciência, né, da necessidade de chamar para si essa questão da educação e de contribuir, dar sua contribuição aos jovens e, consequentemente, à sociedade. Legal, acho que primeiro a minha formação começou na Junior Achievement, então fiz a minha escola no Sul, mas então quando eu vi essa conexão e às vezes a escola e as universidades elas trazem um pouco da teoria, né? E o empresário, empresários, eles trazem essa coisa mais da prática, né, da vivência. E essa combinação ela é muito rica. Eu fui entender, né, quase no fim da faculdade, o valor das teorias da faculdade, mas quanto mais tu consegue combinar aquela teoria com a prática, mais tu consegue absorver elas. Então, para mim ficou claro que aquilo para o meu desenvolvimento era importante. E por alguma sorte eu tive essa clareza de que eu tinha que investir nessa minha fundação, né, nas minhas bases ali. E aí eu, enfim, comecei a trabalhar, eu fiz estágio em vários setores diferentes, até que eu fiz um estágio no mercado financeiro e vi que eu queria o mercado financeiro. Mas por uma condição da vida eu acabei entrando numa área comercial da Ipiranga, dos postos de Ipiranga, que tinham as franquias, a MPM, Jet Oil, e comecei a me desenvolver ali, comecei a ter uma carreira ali, mas sempre gostando do mercado financeiro. Até que num dado momento surgiu a oportunidade de eu montar um clube de investimentos na XP Investimentos, que estava surgindo lá em Porto Alegre, e ainda pequenininho, um escritório ligado a uma corretora, nem era corretora ainda, e a gente começou a se aproximar dos fundadores, do Guilherme e do Marcelo, e surgiu a oportunidade de um amigo meu que estava comigo nesse projeto de entrar na XP, e depois ele acabou me chamando para entrar junto com eles. O nome dessa pessoa é Eduardo Glitz, meu sócio até hoje, meu amigão, e a gente, enfim, teve a oportunidade de participar não da criação, mas do nascimento da XP, da estruturação do modelo. E como eu tinha tido uma experiência com as franquias da MPM e do Jet Oil, da Ipiranga, eu acabei liderando essa área comercial da XP, que era a relação com os escritórios de investimentos. Então eu tinha um conhecimento, não era muito, mas era maior do que a turma que estava lá, então eu acabei liderando. Era mais... Era pouco, mas era um pouco mais. O pessoal era muito bom em outros sistemas ali, e eu tinha esse conhecimento ali. E aí foi uma jornada fantástica, a XP cresceu bastante, a XP tem um modelo de partnership, que é as pessoas que se destacam são convidadas a virar sócio da empresa, participam do crescimento da empresa, e aquilo é altamente engajante para quem quer construir as coisas. E aí eu acabei morando no Rio, que a gente comprou uma corretora no Rio, depois fui morar em São Paulo, acabei ficando em São Paulo, tô há 11 anos em São Paulo, e tô há 15 anos fora do Rio Grande do Sul, e a XP cresceu muito com o modelo de educação também, educando as pessoas como investir. E aí depois, na minha última fase na XP, eu trabalhei no InfoMoney. E o InfoMoney também era um braço que a gente desenvolveu, um braço de educação forte, que era educação de como investir, mercado financeiro, etc. Então a educação sempre esteve muito ligada às coisas que eu fiz. Aí quando eu saí da XP em 2016, eu fui convidado para participar do conselho da Junior Achievement no Brasil, e eu fui o primeiro conselheiro que tinha sido aluno. Então, quase numa lógica de fechamento de ciclo, né? Hoje tem vários aqui. O Bruce, por exemplo, aqui do estado, é um aluno que virou conselheiro. Sorte que tem vários exemplos, mas na época eu fui o primeiro. E aí eu comecei a entender que eu deveria trabalhar para potencializar esse trabalho da Junior, porque, de novo, a Junior que tinha crescido, ela estava com 400 mil jovens, e às vezes com uma visão talvez não tão clara sobre empreendedorismo, sobre a importância de empreender, sobre ser protagonista da sua vida. E aí eu entendi que eu deveria me envolver nisso. Eu acho que todo mundo tem que ter um projeto social que está envolvido. E aí eu falei com os meus 2 sócios na época da gestora que a gente montou, que é o Marcelo Maisonave e o Eduardo Glitz, e eles toparam que a gente apoiasse esse projeto, e aí eu acabei me tornando o presidente da Junior no Brasil. Um trabalho que eu tenho uma honra enorme, mas também uma responsabilidade grande, porque eu brinco assim, se uma das empresas que eu sou sócio lá é Start, né? Se a gente erra na Start, a gente perde R$1.000, R$2.000, enfim, X mil reais, que é ruim perder. Mas se a gente erra na Junior, a gente tem menos 10 jovens impactados, menos 20 jovens. Então, essa perda aqui, ela não pode acontecer. Lá a gente pode, né? Financeiro a gente aceita, mas o impacto do jovem. Então, a responsabilidade que a gente tem aqui é muito maior do que numa
Às vezes, eu vou fazer um trabalho social, então eu vou... Não, aqui que vai ser difícil. Lá você pode relaxar, aqui não tem relaxamento. Maior trabalho. E é fantástico, porque talvez nós sejamos, a gente se comunica mal, mas talvez nós sejamos a maior ONG de educação social do Brasil. Ninguém está em 20 estados, como a gente está, ninguém chegou em 800 mil jovens ano passado, que nem a gente chegou. 800 mil jovens, 830 mil jovens, para não... É muito grande. Com super desafios de trazer o digital, trazer plataforma. Então, porque na medida que o mercado muda e os jovens também mudam e são impactados por TikTok da vida, a gente também tem que se reinventar um pouco, né? A gente tem que mudar a linguagem, mudar o formato, mudar o estilo para poder chegar e criar esse impacto. Conseguir atrair esse jovem para um tema, depois engajar no tema, depois colocar na educação, tem que começar com engajamento, tem que despertar interesse, então tem que falar sobre isso, fazer barulho. Gostei disso, vem para cá, então vem para cá, deixa esperando essa pílula aqui, engajei na pílula. Então senta aqui na sala de aula e faz esse programa. Então, e a Junior hoje tem vários programas, a gente está até ajustando o portfólio, a gente tem 15 programas de impactos diferentes, de curta duração, de longa duração. O mais curto tem 2 horas, o mais longo tem 14 semanas. Então, obviamente, quanto mais profundo ele é, mais ele transforma. Né? E de fato ele transforma. Quem passou pela Junior, a gente tem a Sinara aqui conosco, aqui no Ipajué. Tem muitos exemplos no Tem Brasil. muitos exemplos, mas que passa, que é transformado de uma maneira muito verdadeira e depois tu quer voltar, tu quer participar. E aí, eu, novamente, desafio. Quem participa de uma experiência voluntária bem organizado, quer quase fazer só aquilo da vida. No início é difícil, não tem que... vim pra cá, eu tenho que sair de São Paulo 5h da manhã, eu sei que eu vou... Aí quando chega aqui, tu começa a ver o impacto dos jovens, eu tenho que fazer mais isso. Vale a pena. Vale a pena. Agora, Pedro, você focou aí num ponto também, essa questão das finanças, né? De investimentos. O Brasil, historicamente, nós não fomos educados, né, para ter essa cultura do investimento, né? Investimento para muita gente ainda é colocar na poupança ali o seu dinheiro, né? Mas isso começou a se popularizar realmente e o YouTube, as redes sociais, né, são esse canal de popularização dessa cultura. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que é bom, mas também tem o seu lado ali, muitas vezes, de desinformação, de uma informação não tão correta, né? Como é que você avalia, né, esse ponto aí dessa informação de investimentos por meio das redes sociais, do YouTube? Legal. Eu acho que, mais uma vez, eu vou bater no ponto que é o seguinte. Quando você não sabe e você se expõe a alguma situação sem conhecimento, você está vulnerável àquele... Né? Então, os produtos dos bancos são caros e eventualmente ruins. E o cara vai lá e compra. E o banco vende porque, o cara nem pergunta o preço, o cara vai lá e bota o preço. Então, porque errado tá o banco ou tá o cara que tá comprando errado, entendeu? Então, né, se tiver uma loja lá e quiser botar o produto, ninguém perguntar o preço, só botar o preço caro, porque tu vai... Então, o errado para mim são as pessoas não se preocuparem em entender minimamente aquilo que impacta a vida delas de forma relevante. Então, às vezes a pessoa se mata para trabalhar, para fazer hora extra, para ganhar mais dinheiro, para ganhar o bônus, e ela pega o bônus e bota na poupança, que até 2 anos atrás perdia para a inflação, entendeu? A lógica de investir eu vou abrir mão de comprar agora para comprar mais no futuro. Se eu boto uma coisa que o dinheiro, que a inflação é maior do que a rentabilidade, eu estou perdendo dinheiro, não é comprar agora, Então, mas por ignorância e preguiça. Só que essa ignorância, ela primeiro, é um gap de educação importante que a gente não teve, né, em nenhum lugar. Você falava sobre isso. Que a gente deveria fechar. Só que, acima de tudo, ela é grave nos investimentos, mas ela é muito mais grave em outras coisas. Por exemplo, no crédito. Ele é nos financiamentos que a gente toma, nos parcelamentos dos carros, nas parcelas. A pessoa, às vezes, não tem noção do que ela está pagando e ela acaba virando quase escrava daquele processo, onde se ela se desse uma conta mínima sobre aquilo, do quanto ela está pagando, ela fizesse um sacrifício um pouco menor ali para talvez prorrogar uma compra, ela teria uma outra capacidade de pagamento ou de comprar mais coisas ou de juntar patrimônio. Então, a nossa ignorância sobre os temas financeiros, a falta de educação financeira, ela é grave na questão de investimento, mas ela é gravíssima na questão do crédito. O que as pessoas pagam é um troço, às vezes, triste de ver um pai de família se esforçando louco para ganhar. E por a falta de conhecimento ali sobre os juros que ele está pagando, ele tem uma vida muito mais difícil do que poderia ter. E às vezes desistindo do sonho, né? Desiste da casa, do carro, deixa pelo meio do caminho, porque faltou só realmente
essa orientação, né? Para nossa sorte, eu acho que tem muita gente boa dando conhecimento e dividindo conhecimento. Acho que essa economia da educação nas redes sociais, é óbvio que tem que sempre tentar pegar um pouco do background ali, do histórico, para ver se tem fundamento, mas tem muita coisa boa e as pessoas se empenharem um pouco nisso, certamente faz diferença na sua vida, né? Nossa capacidade. E chama, por outro lado, ali desperta o interesse, né? Você começa vendo ali na rede social e depois vai buscar estudar também, né? E que é uma característica que as empresas estão tendo dificuldade hoje, que as do passado, a gente chama de os incumbentes, porque no passado as pessoas tinham pouca oferta. Então, por exemplo, eu ia no banco, eu tinha 4, 5 bancos, era mais a mesma coisa. E o cliente tinha pouca informação, então era pouca oferta, pouco conhecimento. Hoje em dia, o cliente vem, né, com alternativas e com mais conhecimento. Os médicos estão reclamando muito, né? Que o paciente vem, não, eu tô com isso aqui, ele já estudou tudo, aquela porra aqui tá aqui. Então eu acho que esse é o bom das redes sociais, a distribuição do conteúdo mais barato, ele ajuda a ter mais pessoas bem informadas. Muitas vezes para o bem e eventualmente para o mal, mas a maioria para o bem. Há os riscos também, porque tem gente ali prometendo muita coisa fácil que não se realiza. E o ser humano é ganancioso, né? É impressionante como às vezes as pessoas ficam cegas, ou a gente fica cego quando vê lá e para de raciocinar e fala assim, pô, cara, é óbvio que vai dar confusão aqui, mas e tem gente que é muito bom nessa sedução, né, em criar essas verdades e despertar chamam de gatilhos mentais. Tu desperta esses gatilhos nas pessoas, o cara fica irracional e pô. Então, essas técnicas, se usadas para o mal, elas podem fazer bastante mal. Né? Mas qual é a dica que você dá, então, para quem quer começar a entender esse mercado? Porque quando a gente fala aqui no Brasil sobre esse assunto, as pessoas já têm uma rejeição. Não é difícil, não vou entender, é complicado demais. Por onde começar? Primeiro é desmistificar a matemática. Né? Nós temos o número, eu já quero sair correndo. Né? As pessoas têm... Acho que tem poucas informações que são muito relevantes e que a gente entendendo minimamente o conceito funciona. Então, eu vou recomendar um livro, O Pai Rico, Pai Pobre. Leiam O Pai Rico, Pai Pobre. Deveria ser educação básica para todo mundo. Só entender aquilo ali já faz uma diferença grande, entender o que é passivo, o que é ativo. Uma coisa que eu vejo nas pessoas, elas vão trabalhando e na medida que elas vão ganhando mais salário, elas vão se comprometendo mais com estruturas e com custo de vida. Ela está sempre salário, às vezes até um pouquinho custo, salário. Às vezes tu dá uma seguradinha no custo aqui, tu começa a criar tua poupança, né? Isso aqui no tempo faz muita diferença, né? Então, segurar um pouco os ímpetos de consumo, querer, né, enfim, se realizar. Hoje a rede social, todo mundo aparece bonitão, lá o cara quer ficar bonitão, também às vezes, né, começa a fazer um pouco de bobagem em cima dessa influência, mas eu sei que no tempo isso não se justifica. A gente faz trabalho com algumas famílias de dinheiro, bastante dinheiro, e eu aprendi o seguinte, que dinheiro e felicidade não tem correlação. Não tem. A partir de um momento que tu tem a tua vida, né, tu tem a tua vida minimamente organizada ali, que tu tem uma segurança de casa, de poder botar teus filhos numa escola, ter a tua saúde, a partir desse estágio, ter mais dinheiro não vai te fazer mais feliz. A gente acha que sim, mas na prática não. Então, te faz feliz é ter uma boa família, ter os teus amigos, saber quais são os valores corretos que tu tem que percorrer. E dinheiro é uma coisa que vai vir, vai voltar, então não pode ser a base da tua vida, não pode ser a tua estrutura material ou financeira. Tem que ser as relações que tu constrói, o bem que tu faz, né? O impacto, a história que tu vai contar para os teus filhos, do que tu fez, né? Os valores que tu trabalha. Acho que essas são as coisas que nos trazem realização e propósito de longo prazo. Agora, Pedro, você falou aí que tem clientes que são famílias, né, realmente, famílias que estão ali no topo da pirâmide social, né, que tem muito dinheiro. A gente pode dizer que você se relacionando com essas pessoas e se relacionando com jovens que estão querendo começar, o que há na mentalidade dessas pessoas que estão lá no topo que você acha que é a diferença que fizeram com que elas pudessem se concretizar ali no topo? Eu acho assim, o ciclo, o que faz uma pessoa, acho essa pergunta é muito boa, né? Tentar, as pessoas que criaram grandes coisas foram as pessoas que em algum momento elas foram movidas por um propósito muito forte, enxergaram alguma oportunidade e foram com tudo para realizar aquilo. Eu não vi ninguém hoje, isso aí eu
eu estudo, assim, né? De quem realiza grandes coisas é alguém que se empenhou muito para realizar aquela coisa. E que, eventualmente, abriu mão de outras coisas para realizar aqui. Seja sobre um super pai de família, um super empresário, um super atleta, um super alguém que trabalha para a sociedade. É alguém que se dedicou muito intensamente para poder aquele caminho. E é difícil ter uma pessoa que ela é equilibrada em todos os aspectos, né? Que ela foi muito boa em todos os aspectos. Então, quando a gente vê as pessoas ali aparecendo bonitões em alguma coisa, aquela pessoa, ela tem aquilo, ela merece aquilo, mas ela pagou um preço. Então é difícil até se comparar. Não se compara com as pessoas, porque cada um fez as suas escolhas, cada um botou coisas à prova. Então eu acho que essa é a primeira coisa. Então, e aí a segunda coisa, uma vez que eu tive essa capacidade de empreender, criar e trazer pessoas para o meu projeto, e uma coisa que eu vejo muito nessa linha é, quando você se compromete com alguma coisa, o mundo conspira a teu favor. Tu vai de verdade, o mundo conspira a teu favor. O mundo cria condições para aquele negócio estar certo. Só que tem uma hora que eu tenho que deixar de ser um pouco empreendedor e tenho que virar mais executivo, que é quando... Aí é onde muita gente fica no caminho. Que é, qual é a diferença? A diferença é que uma é criar, testar, experimentar, e a outra é, qual é que eu encontrei o caminho, eu quero escalar. Eu quero escalar com processo, com dinâmicas, com indicadores, com KPIs, eu quero tirar... Eu tenho que botar eficiência naquilo que eu descobri. Descobrir é uma arte, escalar é outra arte. Todas as empresas grandes que a gente conhece, elas saíram de uma arte empreendedora e elas foram para uma capacidade de escala, de eficiência. E isso fez com que elas crescessem. Qual é que é o desafio de hoje? E aí, esse desafio vale para todo mundo, inclusive para as famílias de muita aposta. Aqueles processos que me fizeram ser muito grandes, muito fortes, muito vencedores, eles não vão ser os mesmos processos daqui para frente. Eles vão ter ciclos cada vez mais curtos. Todos os processos sempre tiveram ciclos. Sim. Ciclos de vida. O mundo mais rápido, com mais tecnologia, ele faz os ciclos se encurtarem. Então, não basta eu criar e depois escalar. Eu vou ter que criar de novo. E eu vou ter que escalar de novo. Criar, escalar, criar. Então, as empresas viraram grandes laboratórios, grandes, por um lado, braços de eficiência muito fortes, estruturas de eficiência muito fortes, mas laboratórios de criação do futuro também muito competentes, de uma forma muito bacana. E qual é que é o risco aqui? Quando eu sou muito bem sucedido fazendo alguma coisa da forma que eu faço, acontece duas coisas. Primeiro, eu fico arrogante. Eu sei que é assim que funciona, eu sei que é assim. E aí eu deixo de ver aquelas coisinhas surgindo. E a segunda é que eu fico com medo. Porque se eu mudar, se eu transformar a forma, essa forma pode dar errado. E se der errado, eu posso perder o que eu construí. Então, eu vou ficando cada vez mais conservador, porque eu não quero mudar, e um pouco arrogante em dizer isso nunca vai dar certo. Carro chinês, ninguém nunca vai comprar. Entrar em carro de estranhos, ninguém nunca vai entrar. Se informar com portais que ninguém conhece o nome, ninguém nunca vai se informar. Investir na XP, ninguém nunca vai investir. Estudar numa universidade, num lugar como a Startse, que não é regular, ninguém nunca vai estudar. Então, essas coisas que em algum momento eram verdades, elas estão mudando. E se eu não enxergar esse mercado mudando, eu posso morrer com o meu dogma. Porque ninguém vai se informar num lugar que não é a Barça ou a Enciclopédia Britânica, porque aqui é que a gente atesta que esse conhecimento é de valor. Então, essas coisas que foram verdades, e na hora que eventualmente a pessoa falou era verdade, ela não pode não ser verdade para sempre. Então, esse cuidado é importante de conseguir. Quais são os sinais que estão surgindo aí que podem afetar a forma como eu faço as coisas que eu faço hoje? E como é que eu me preparo para estar sempre updated, sempre na fronteira mais eficiente de atender o meu cliente da forma que ele quer ser atendido, não da forma que eu quero que ele seja atendido. Sim, você falou aí propósito. Geralmente no início esse propósito é dinheiro, né? Ganhar dinheiro, sair da minha situação que eu estou ali financeiramente, mas ao longo do tempo esse processo ele tem que ser modificado, você tem que agregar outros propósitos a essa questão financeira. Eu acho que o dinheiro não sente um propósito, ele é uma necessidade. Então, tem que trabalhar, tem que fazer. Então, eu vou ter que fazer porque tem que fazer, mas não necessariamente ele é um propósito, né? Eu acho que o propósito, ele tá... E por que o propósito é importante hoje? Porque quando eu estou fixo no propósito, eu estou flexível no como eu faço as coisas. Por exemplo, se perguntasse para a Barça qual é por que ela existe, oi Barça, o que você faz? Talvez a resposta seria: eu organizo conhecimento do mundo em livros 12 volumes, vendidos de porta a porta por vendedores bem gravatados, financiados 24 vezes.
ele tem o organismo, o conhecimento do mundo é o propósito. Mas ele pega a frase dele e ele amarra no como ele faz aquilo ali. Como ele organiza o conhecimento do mundo. E ele amarra. Na hora que ele amarra aquilo numa única frase, ele amarrou a sobrevivência dele àquela forma. No dia que o conhecimento do mundo for organizado de uma outra forma, que não em 12 volumes, vendido porta a porta, por vendedores bem engravatados, ele acabou. Então, se eu perguntar para você o que você faz, você tem que, eu faço o podcast, não, essa não pode. Eu levo o conhecimento para as pessoas, eu informo as pessoas, eu faço pretender, tem que estar, o propósito ele tem que estar mais em cima. E hoje eu faço através dessa forma, mas eu estou atento aqui às novas formas de fazer. E isso vai fazer com que você se perpetue, porque na hora que surgir um outro formato, você vai estar lá. Então, só que se eu perguntar a maioria das pessoas que estão assistindo hoje o que você faz, a resposta vai vir no como, não vai vir no propósito. Tá. E aí eu estou condenado a morrer com o meu como. Eu estou usando a palavra meio radical aqui, mas a minha utilidade está atrelada ao como. No mundo de ciclos mais curtos, eu amarrar no como é perigoso. Então eu tenho que amarrar no propósito, mais em cima, dizer, hoje eu faço assim, mas eu estou constantemente atento a novas formas de fazer isso. Quais são as novas formas que eu vou fazer? E isso vai manter minha relevância no tempo. Então, o presente garante, a eficiência garante o meu presente, a criação do futuro garante a minha perpetuidade. Essas duas coisas são importantes. É a tal da ambidestria. Eficiência com criação do novo. E a gente vê esse conflito, né, que existe nas empresas, você até falou um pouco dessa questão do conservador e do jovem, né, que chega ali com aquela vontade né, de inovar. E esse choque, né, esse desafio de encontrar esse equilíbrio, né, é extremamente importante, né, porque ser conservador demais não vai dar a possibilidade de você entrar, né, nessas novas plataformas que vão surgindo, de você se arriscar, né? Na verdade, eu acho que tem uma inversão de conceitos aí, que esse é o problema pelo qual as pessoas têm dificuldade de inovar, que é o seguinte: se você está num processo hoje, que está fazendo há 5 anos o mesmo processo, tá? E está vendo que tem um novo processo que está vindo aí. Aí você se aventura a ir para esse... vamos mudar o processo, vamos para o novo processo. Em geral, esse novo processo, ele vai começar pior do que o que você tem. A inovação, em geral, começa pior. O bebê que para de engatinhar e começa a caminhar, ele primeiro é pior, ele se desloca pior caminhando do que ele é. É melhor engatinhar. Então, eu tenho que aceitar aquele período de estresse, de perda de eficiência, para poder chegar no outro. Mas, em geral, o início é pior. Naquele momento de transição, ele é pior do que o engatinhar. O começar a caminhar é pior do que... Atende esse conceito? Sim. Quando eu estou numa empresa e acontece isso, a minha tendência é, por ser conservador, dizer, vamos abandonar isso aqui e vamos voltar para o estágio anterior. No conforto. E aí, quando eu elimino aquela novidade, aquela inovação e volto para o status quo, eu sinto, ufa, acabou meu problema. Agora eu protegi a minha empresa, porque eu quero proteger, todo mundo quer proteger. Quanto mais tem, mais quer proteger. Eu não quero perder, não sou louco, eu não quero ser agressivo, eu quero ser conservador. Mas a pergunta que eu te faço é, quando você abandona uma nova prática que tem um potencial de ser mais eficiente do que a anterior, você realmente foi conservador ou tomou um risco? Porque se você abandonou e foi para o estágio anterior, você passou a assumir um risco, que é o risco de ser disruptadas, é o risco de ficar inútil, o risco de ficar ultrapassada. Então, a nossa percepção de curto prazo, ela fui conservador, acabei com o problema. Mas no longo prazo, eu tomei um risco. E eu tenho que escolher qual eu quero tomar, porque os dois têm os seus riscos e a sua lógica de segurança e de risco. Eu prefiro me acidentar e perder pequena, né? Me acidentar pequeno, perder pequeno e me arriscar e ficar ineficiente um pouquinho, para ter a chance de achar o próximo caminho que vai me levar, do que eu apostar que o meu processo vai durar para sempre. Então, eu acho que você tocou no ponto mais crucial. No momento, a única forma das pessoas conseguirem fazer inovação é elas terem mais medo de ficar fazendo o que elas estão fazendo do que de tentar um novo. Na hora que elas entenderem que ficar fazendo o que elas estão fazendo é arriscado e não ser conservador, porque é arriscado, porque se alguém descobrir uma nova forma, eu perdi minha utilidade.
É muito arriscado fazer isso. Então, só que por que essa percepção é nova? Porque o mundo evoluía em ciclos longos. Não tinha o risco da expulsão, eram coisas que aconteciam muito esporadicamente. O processo durava 10, 20, 50, 100 anos no limite. Na hora que o processo fica mais curto e eu não fazer nada, é muito arriscado. Então, eu prefiro fazer testes pequenos, que eu suporto, do que apostar em não fazer nada. Então, o mais veterano, conservador, ele deveria dar espaço para o jovem, porque isso é ser conservador. Não dar espaço para o jovem é arriscado, porque se alguém inventar uma coisa melhor do que eu faço, eu perdi aquilo que eu construí ao longo das décadas ou dos anos. Então, esse é o desafio do empreendedor nesse cenário global que a gente está vivendo. É saber onde é que está o risco. O risco está em não fazer nada ou o risco está em experimentar barato? Qual eu prefiro? Não tem mais a posição 100% segura. Existe a menos arriscada ou a mais segura. Escolhe uma das duas. Ou aposta que o seu processo vai durar para sempre, ou testa pequeno e barato para conseguir tentar descobrir, aprender e tentar descobrir os novos caminhos. E lidar com o risco e com o resultado que virá positivo ou não, né? É isso. Desse risco. Agora, Pedro, hoje eu vou chegar ali com o meu currículo para você. O que você vai analisar nesse currículo hoje? Então, eu vou analisar, eu vou olhar o que você aprendeu. Não necessariamente eu vou olhar. Eu acho até esse é um ponto importante. Eu não vou talvez analisar a sua faculdade. Eu vou olhar ali com curiosidade, mas eu vou... Qual é a fome de aprendizado dessa pessoa? O que ela já fez? O que ela passou? O que ela aprendeu? Eu vou tentar pegar. E vou tentar ver quais são as experiências que você teve e o quão ricas elas foram para a tua formação. E aí eu vou tentar na conversa entender qual é a tua fome de aprendizado, a tua capacidade de fazer. Então, eu acho que essas são as coisas mais... Eu acho que... no passado, de novo, no mundo que mudava pouco, os líderes da empresa, o dono da empresa, os donos, eles sabiam aonde eles queriam chegar, o que tinha que ser feito para chegar lá, e eles, uma vez que eu sei onde eu quero chegar e o que tem que ser feito, eu comando o meu time a executar o meu plano. Executivos, executem o meu plano. O mundo ano que vem vai ser assim, dessa forma, a gente quer chegar naquele lugar, para chegar naquele lugar, esses são os caminhos, as avenidas, e eu quero que vocês, executivos, executem esse plano. Hoje em dia, eu não sei, eu até sei onde eu quero chegar, mas eu não sei mais os caminhos, porque eles mudam tanto toda hora. Então eu preciso que pessoas venham trabalhar comigo e não para mim. Eu quero você trabalhando comigo, ao meu lado, entendendo qual é o nosso objetivo, quais são os nossos valores, quais são os nossos recursos, para que você, sabendo onde a gente quer chegar, use o seu repertório, a sua habilidade para poder encontrar esses caminhos. É uma gestão muito mais focada na imprevisibilidade do que uma gestão em cima do planejamento, comando e controle que a gente viveu até hoje. Então, quanto mais incerto o meu mercado, mais pessoas comigo eu quero que tenham. Então eu quero ver se você é empreendedora, se você sabe definir as metas, se você tem os recursos para encontrar os caminhos, se você tem a vontade, a resiliência. É isso que eu quero saber. Olha, um bate-papo aqui, mais do que um bate-papo, uma verdadeira aula que peguei muitas dicas com o Pedro e tenho certeza que você de casa também. Obrigada, Pedro, foi um prazer conversar com você, conhecer você pessoalmente. Venha novamente a Teresina, aqui ao Piauí, com certeza está convidado novamente aqui para conversar com a gente aqui no nosso podcast, o A10Cast, também na TV Antena 10. Obrigada, Pedro. É uma alegria estar com vocês e reforço o convite para todo mundo estar perto da Junior Achievement aqui no Piauí. Vamos botar a meta aqui de 25 mil alunos desse ano. Tenho certeza que se o pessoal que está nos assistindo se mobilizar aqui, a gente vai conseguir atingir esse número e vai causar um impacto enorme e positivo nos nossos jovens. Verdade. Obrigada, Pedro. Parabéns por esse trabalho brilhante. Obrigada. Obrigado, valeu.